pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula 10, Biologia B, Alterações Ambientais 2. Vamos começar? Iniciamos relembrando dois conceitos básicos, né? O primeiro conceito que nós vamos lembrar é de produtos biodegradáveis. Produtos biodegradáveis são aqueles que têm agentes na natureza, agentes biológicos, capazes de destruí-los. Então, os dejetos humanos, o esgoto doméstico, é um material rico em matéria orgânica. Se eu lançar ele na natureza, ele vai ter fungos e bactérias que vão decompô-lo. Mas se esse lançamento for em quantidade excessiva, esses fungos e bactérias não conseguirão fazer a decomposição de todo esse material. Aí ele vai se tornar um poluente e vai provocar uma alteração ambiental. O segundo conceito que a gente vai lembrar são dos componentes ou das substâncias não biodegradáveis. Essas substâncias são aquelas que nós lançamos no meio ambiente e elas não têm nenhum agente biológico que a decomponha. Ela fica lá no ambiente, mas ela pode também se incorporar, porque ela vai se acumular no ambiente e pode acabar se incorporando à cadeia alimentar. E quando ela se incorpora à cadeia alimentar, ela vai passando de um ser para o outro. E isso vai causar uma magnificação trófica, ou seja, vai alcançar uma magnificação, um aumento de concentração dessas substâncias dentro dos seres que compõem uma cadeia alimentar. Então, nesse slide eu deixei aqui alguns exemplos, né, de produtos que nós lançamos na natureza e vai se acumulando. Então, devido à atividade humana, nós estamos usando muito materiais plásticos, principalmente, que a maioria desses slides mostram, rios poluídos, né, ruas, esquinas, praias, cheias de materiais que não são degradados naturalmente e que permanecem nesse local porque não foi dado o destino correto. Então é mais uma reflexão para você. Coloquei também aqui essa imagem aqui, que é de pessoas, né, que estão fazendo a extração dos materiais, porque tudo que a gente usa vem da natureza. Então estão extraindo, aqui no caso, vocês estão usando mercúrio, que é um metal pesado, para extrair ouro. Esse mercúrio já fica na água, já fica também poluindo esse ambiente. Então, os materiais como DDT, plástico, chumbo, amianto, mercúrio, alumínio, são elementos que acabam perdurando ali na natureza com tempos e tempos e vão contaminando, vão repassando, vão sendo absorvidos pelos seres vivos, né? E isso vai ter grande prejuízo social. Nós passamos de uma questão ambiental para uma questão de saúde, uma questão social. Então, para começar, nós vamos falar sobre a eutrofização das águas. A eutrofização é um desequilíbrio provocado pelo acúmulo de sais minerais que são lançados excessivamente em um determinado lugar, né, em um determinado espaço. O que vai acontecer nesse lugar? Geralmente são águas paradas, rios mais lentos, lagoas, lagos, baías, né? Quando você joga todo esse material, esse excesso de sais minerais, principalmente fosfatos e nitritos, isso é um prato cheio para as algas, que vão acabar proliferando, e nessa proliferação excessiva também, vai acabar fazendo um manto de recobrimento desse ambiente, não permitindo que entre luz nesse espaço. Se não entra luz, você não vai ter fotossíntese e você não vai ter a produção de oxigênio necessária para manter a vida desse ambiente aquático. Se você tem diminuição de oxigênio, você vai acabar levando os organismos aeróbicos à morte. Você vai ter mais matéria orgânica, vai ter mais agentes decompositores e vai diminuindo cada vez mais a quantidade de oxigênio, até chegar à decomposição pelos anaeróbicos. Nesse momento você perdeu o rio, porque você não tem mais o rio, o lago, porque você não tem mais a oxigenação suficiente para manter a vida no espaço. Quais são as fontes de eutrofização? Então, a eutrofização ela pode acontecer quando ocorre despejo de esgoto doméstico, fertilizantes, quando ocorre desmatamento de massas ciliares ou até mesmo despejos das indústrias químicas. E como que vai ocorrer isso? Então, o passo a passo dessa eutrofização. Então, não importa a substância que deu início, mas o passo a passo vai ser sempre o mesmo, é como se fosse uma base, né? Então, começa sempre quando? Quando eu tenho o despejo de nutrientes inorgânicos no ambiente, como aqui mostra nesse rio. O que vai acontecer? As algas de superfície vão proliferar,
porque vai ter muita matéria para elas trabalharem, muita matéria inorgânica necessária para fazer a fotossíntese. Quando elas começarem a se multiplicar, elas vão fazer esse manto, que eu já falei para vocês, uma camada, que vai dificultar a penetração de luz. Então, as pessoas, né, os indivíduos, não pessoas, os indivíduos que vivem, né, fotossintetizantes no fundo, eles não vão ter a iluminação suficiente para fazer fotossíntese. Então, vai começar a faltar oxigênio nessa parte, né, mais da basal ali do leito do rio. Vai começar a ter uma redução dos níveis de oxigênio. Isso vai provocar a morte de muitos organismos. Se vai provocar a morte de organismos, vai ter também a ação dos decompositores, fungos e bactérias, que vão começar a decompor essa matéria orgânica, liberando mais sais minerais. Aí as algas continuam proliferando, porque tem alimento suficiente e espaço. E quanto mais isso acontece, quanto mais tempo isso perdura, maior vai ser a redução de oxigênio e mais mortalidade dos seres, né, vivos que dependem desse oxigênio. Vai chegar um momento em que todos os seres aeróbicos vão morrer, vai começar uma decomposição pelos seres anaeróbicos e todo esse espaço está morto, porque está sem oxigênio, sem oxigenação, não vão ter nenhum tipo de organismo aeróbico vivente. Essa é a imagem de uma represa, né, que sofreu eutrofização. Então você vê nesse lado aqui, ó, águas limpas, claras, que você consegue observar. E aqui na sequência o mesmo espaço mostrando para você aquela nata, aquele manto que forma de algas sobre a superfície, impedindo, né, a fotossíntese pelos demais seres, vai reduzindo o oxigênio, provocando a mortandade dos seres viventes dessa região. Nós vimos também que não é só o esgoto, né, doméstico que vai ser provocador, que vai alterar o meio ambiente, mas os fertilizantes, né? Os fertilizantes, quando utilizados de forma incorreta, ou mesmo que sejam corretamente utilizados, as águas das chuvas podem acabar carregando esses fertilizantes para dentro dos rios. Lá nos rios, fertilizantes, vão ter esses minerais, vão ser eles que vão desencadear toda a eutrofização. E quando desencadear a eutrofização, todas as espécies aeróbias vão acabar morrendo pela falta de oxigenação da água. Aqui você tem um exemplo dessas 3 fotos embaixo do rio, o Rio Sinos, que é lá no Rio Grande do Sul, onde teve a mortandade, né, em 2006, de pelo menos 100 toneladas de peixes. Aí toda a população, não, mas a defesa, né, civil, teve que ajudar lá, recolher todos esses peixes e levar para incineração, porque a população ribeirinha queria consumi-lo, porque achou que estava fácil de pegar e poderia comer, mas nós não podemos comer porque esses peixes morreram, né, e está muito tempo ali boiando e começa a entrar em putrefação, em decomposição. Provavelmente eles não têm ainda um laudo fechado, né? Mas foi o despejo de algum produto no rio que provocou a eutrofização. Alguma empresa jogou um produto lá e esse produto fez a eutrofização nesse rio, provocando a mortandade dos peixes. Claro que isso vai demorar muito tempo, demora-se muito tempo, né, para se fazer a recuperação do rio. Outro exemplo de eutrofização, né, quando ocorre corte da mata ciliar. Então, você vê aqui nesse slide de cima, na imagem de cima, aqui, você está observando que a mata ciliar está ali, ela sustenta o rio, ela filtra a água, ela segura a barranca do rio. Quando você retira a mata ciliar, a terra com as areias começa a cair dentro do leito do rio. E como ela é rica em sais minerais, ela pode provocar, sim, dar o início ao pontapé inicial para começar uma eutrofização dentro desse espaço. Então, preservação da mata ciliar é extremamente importante, não só para prevenir o assoreamento do rio, quanto para prevenir também a eutrofização no mesmo. Algumas empresas, elas acabam lançando em rios os seus dejetos quentes, os que a gente chama de esgoto quente. São fluidos que vêm da produção, né, de algum equipamento que teve um aquecimento e em vez de ter um processo de purificação, limpeza dessa água e resfriamento, não, ele é lançado do jeito que ele sai da indústria ou da fábrica para dentro dos rios. E quando você joga essa água quente no rio, vai aquecer essa temperatura do rio, da região, e não vai ter solubilidade de oxigênio, ou seja, vai diminuir a quantidade de oxigênio disponível, podendo levar os peixes a morrer por asfixia, não só os peixes, como todos os outros componentes dessa região que precisam, que necessitam do oxigênio para sobreviver.
Bom, a floração das águas, ou as marés vermelhas, ela vem também como se fosse uma eutrofização no mesmo caminho, né? Você tem um lançamento lá nos mares, nessas baías, de matéria inorgânica, de sais, principalmente nitrato e fosfato, você joga lá, e essas algas dinoflageladas começam a se multiplicar. E quando elas estão em grande quantidade, elas aparecem como uma mancha vermelha no mar, que daí dá o nome de maré vermelha, né, para esse lugar. Nessa região que aconteceu essa maré vermelha aqui, em todo esse espaço que está tendo essa produção, ocorre um consumo enorme do oxigênio, vai começar a diminuir o oxigênio, tanto que também vai começar a acabar os nutrientes para que essas algas que se multiplicaram rapidamente sobrevivam e elas vão mesmo começar a morrer. Então, quando elas começam a morrer, além da falta de oxigênio, elas começam a morrer, liberam uma toxina. Então, você tem a toxina com a falta de oxigenação que vai gerar no que você vê aqui, ó, a mortandade dos peixes da região. Lógico que quando acontece uma situação dessa, nesse ambiente é proibido a pesca, você não pode consumir esse tipo de alimento. Outra alteração ambiental que nós temos, que acontece, é quando ocorre o derramamento de petróleo, que a gente vai chamar de maré vermelha. Então, os efeitos do petróleo sobre o ecossistema são enormes e eles são duradouros. Então, mais de 50 anos fica o espaço contaminado ou com resíduos ainda de material. Então, quando você tem um derramamento de petróleo, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai impedir a passagem de luz. Se impede a passagem de luz, ele vai impedir a fotossíntese. Se impedir a fotossíntese, o fitoplâncton não vai mais conseguir fazer a fotossíntese. Não fazendo a fotossíntese, a quantidade de fitoplâncton começa a diminuir e você vai ter uma alteração na cadeia alimentar. Mas não só isso, porque todo aquele óleo que está ali vai começar a grudar, a se fixar nas guelras dos peixes, na superfície do corpo. Se alguma ave, né, for tentar pescar, vai grudar nas penas, nas narinas. Então você vai contaminar toda a cadeia alimentar marítima, né? E isso é muito grave. Nós temos aqui o exemplo, né, do Exxon Valdez, Exxon, ainda existe uma empresa com esse nome, que é muito atuante na área do petróleo ainda, em que lá em 1989, há muitos anos atrás, no Alasca, ele acabou tendo um acidente nesse navio e ele perdeu, né, derramou 41,5 bilhões de litros de petróleo cru no mar. Na época não se tinha ainda técnicas de como parar esse vazamento, como conter. Até hoje nós temos algumas técnicas, mas elas não são totalmente eficientes. E todo aquele óleo esparramou nessa região do Alasca, provocando um desastre assim grandioso, um desastre que foi muito comentado, foi ele que deu origem depois a grandes pesquisas sobre o que você faria com esses navios, porque tudo que a gente faz o que é, nós precisamos do petróleo, nós temos que extrair e não vamos usar aonde a gente extrai, então você tem que fazer o transporte disso. Então começou a melhorar um pouquinho o transporte. Ainda nós temos vazamentos de alguns lugares, né, de alguns navios que acabam acontecendo acidentes, mas melhorou bastante desde essa época de 89 para cá. Mas quando aconteceu esse acidente ambiental, nós temos aqui uns números, claro que não são números totalmente fechados, né? Porque isso foi o que foram encontrados, animais e contados de morte de pássaros, lontras, águias e milhões de ovos de salmão, né? E outras inúmeras espécies que se perderam nesse acidente ecológico. Então, para você entender, né? Então, quando esse óleo foi derramado, todos os seres que estavam ali ficaram repletos, cobertos de óleo. Então, eles não conseguiam ter trocas respiratórias, né? As aves ficaram pesadas com as suas plumagens desse óleo, baleias que não conseguiram subir para respirar e outros animais. Mas as aves, quando elas conseguem, que geralmente são elas que conseguem ser resgatadas desses acidentes com mais facilidade, quando elas são resgatadas, ela não morreu pelo derramamento, mas ela pode vir a não resistir no processo de limpeza, porque o que vai acontecer? Ela vai ter que tomar banhos quentes com detergente, vai ter que ser
manuseada, né, esfregada, para tirar todo esse óleo das penas, das narinas. Ela vai ter que passar por um processo de recuperação num cativeiro, recebendo alimentação, porque ela não vai conseguir pescar, ela não vai conseguir ter a impermeabilidade das penas, vai ter que produzir o glândula, ainda, a uropigena vai ter que produzir o óleo para que ela possa impermeabilizar suas penas. Então ela vai ter um processo muito longo de adaptação. Então as aves, a maioria morre ali na hora do acidente, as que são coletadas e morrem pelo estresse do banho, e as outras não conseguem mais se adaptar ao meio ambiente. Pelo tempo que ficam nesse cativeiro, elas acabam perdendo essa habilidade, né? Então o prejuízo é enorme para todos. Então vamos começar agora a entender o que é essa magnificação trófica que eu falei lá no começo para você. Então, quando a concentração de poluentes não biodegradáveis entra na cadeia alimentar, ele vai entrar pelo produtor, que é o primeiro elo. E de produtor ele vai passando para os demais elos. E a cada elo que ele passa, ele vai aumentando. E esse aumento é que vai chamar magnificação trófica. Até chegar no topo da cadeia alimentar, e quem estiver no topo é aquele que vai ter a maior concentração daquele produto naquele momento, ok? Vamos ver como funciona. Antes de nós começarmos a entender a magnificação trófica, eu trouxe para vocês essa informação desse livro da Primavera Silenciosa, que é da Raquel Carson, que ela era uma jornalista, ela fez biologia e ela acabou escrevendo vários artigos. Ela não era muito bem aceita na época, porque por ser mulher, né, e tá assim, digamos assim, entrando dentro da pesquisa e questionando algumas coisas. Mas ela começou a observar o que estava no seu entorno e, em vista disso, ela começou a escrever, até que agora esse é um dos livros de cabeceira de quem for trabalhar com o meio ambiente, né? Então, o que ela observou? Ela observou que na comunidade dela, ali na comunidade que ela estava estudando, algumas mulheres elas não conseguiam levar a gravidez adiante, elas perdiam muitos abortos, algumas crianças nasciam com dificuldades neurológicas, alguns animais, como ela cita ali as águias, começaram a perder as penas, outras estavam voando e morriam em pleno voo, caindo sobre os ambientes, né, casa, cabeça das pessoas, cabeça de cima do carro, daquela confusão toda. E daí ela começou a escrever e começou a pesquisar, mostrando que alguns produtos utilizados na lavoura, que eram para ser benéficos, porque você traria maior produtividade, não eram tão saudáveis assim para o consumo. Tá? Então, nós vamos ver isso, porque isso vai entrar dentro daquilo que a gente fala que é a magnificação trófica. Então, olha lá. A magnificação trófica, você já está falando, é uma concentração, né, de poluentes não biodegradáveis dentro da cadeia alimentar. Então, o que você tem aqui? Um exemplo do DDT. Quando você tem aqui no rio, vamos supor, alguém utilizou o DDT, porque o DDT é um pesticida, né? Você utilizou o DDT na lavoura e a lavoura choveu e acabou indo, a água levou esse material para o rio. Quando você tem no rio, a água do rio tem uma concentração, que você observa que quando ela está lá, ela vai ser absorvida pelo fitoplâncton, e o fitoplâncton vai ter uma concentração já maior. Então, você está dando essa magnificação. O fitoplâncton vai servir de alimento para o zooplâncton, que vai começar a aumentar a concentração nos peixes até chegar nas árvores carnívoras, onde que ela aqui nesse momento, nessa cadeia, ela é o topo da cadeia alimentar, então ela vai ter a maior concentração de partes por milhão desse produto que é o DDT. Então você fez uma concentração. Por quê? Porque o fitoplâncton absorve, fica no corpo dele, mas um só não vai alimentar um zooplâncton. Vai precisar de vários, então o zooplâncton se alimenta de vários dele, vai aumentar a concentração. A mesma coisa o peixe se alimenta de vários zooplâncton, vai aumentar a concentração no peixe. O peixe menor vai precisar de vários peixinhos para alimentar um peixe maior. Então, o peixe maior vai estar com maior concentração desse produto, até chegar lá na ave, que vai ter a concentração master desse produto nesse momento, nesse estudo dessa cadeia alimentar, ok? Eu trouxe um exemplo de um produto, né, desses que vão ter uma bioacumulação no meio ambiente, que é o DDT. O DDT ele foi
descoberto, né, ele foi produzido por um estudante alemão que estava pesquisando lá, estudando química, e descobriu esse composto que afastava as abelhas, né, e daí ele achou interessante, o pessoal começou a utilizar como um pesticida para proteger a lavoura de insetos. E foi usado por muito tempo aí por todo mundo, né? Inclusive na Segunda Guerra, quando eles faziam um caminhão de fumacê e pediam para os soldados passar correndo pelo fumacê, sem roupa, e dessa forma eles se livravam de todos os parasitas externos que estavam no corpo desse soldado que estava lá na frente de batalha. Então, isso para a época estava normal. Só que os estudos demonstram que ele permanece no meio ambiente por mais de 20 anos. E se ele fica por mais de 20 anos, ele vai sendo absorvido por todo esse tempo. E como que isso vai acontecer? Da mesma forma como eu já expliquei para vocês lá, outro slide. Então, se você tem a liberação no mar, né, na água, pode também acontecer isso nas plantas, né? Você pode, numa cadeia alimentar terrestre, quando você contamina um lençol freático, por exemplo. Então, um produtor acaba absorvendo e passa para um consumidor que vai fazendo a biomagnificação. A gente chama de biomagnificação, põe a bio na frente porque é dentro do corpo do biológico, dentro de um ser vivo. E a cada nível que você passa, a cada nível trófico, você vai aumentando. Se você reparar, são essas bolinhas que aqui estão representando DDT, ó, que estão se acumulando dentro do corpo dos consumidores. Aí você tem que levar também em consideração que essa bioacumulação ela vai aumentar conforme passa o tempo de vida, ou seja, cada ano que você vive, você vai ter uma concentração maior. Então, isso não é nada agradável. O que aconteceu? Quando foi descoberto que esse pesticida, por mais maravilhoso que ele fosse para afastar as pragas, mas para o homem não era bom. Quando foi descoberto isso, lá em 1970, muitos países começaram a banir. Não vamos mais usar isso. Tá? Se em 1970 eles pararam, e ele dura 20 anos, em 1990 você já estava livre desse pesticida nesses ambientes. Mas aqui no Brasil, a gente só parou de usar em 2009. Então, nós estamos ainda sofrendo com a ação desse DDT que está presente no nosso meio ambiente. Né? Só para você saber que esses produtos não biodegradáveis, eles vão permanecer na natureza e vão causar estragos. E claro que desse problema ambiental se torna um problema social, porque as pessoas que estiverem contaminadas, elas vão precisar, né, de atendimento médico, hospitalar, e isso vai acarretar um gasto na saúde em que nem sempre o governo está preparado. Agora, o que eu posso fazer? Se eu não posso usar os pesticidas, eu tenho que procurar, né, o controle biológico. Então, escolher seres que me auxiliem, seres vivos, que sejam predadores desses que eu chamo de praga na minha lavoura. Então, posso colocar peixes que comem larvas, os larvófagos, que lá no meio da plantação de arroz, para não ter o inseto lá na minha plantação. Eu posso colocar, né, a vespa para controlar a mosca de fruta do cultivo das minhas plantas. Existem várias formas, né? Nós temos aí casos de estudos de como que eu posso manusear, no caso ali do mosquitinho do Aedes aegypti, como que eu posso fazer para evitar que ele fique transmitindo a doença, né? Que ela fique transmitindo a dengue. Eu posso fazer trabalhando com a engenharia genética, produzir machos estéreis, que se eu soltar, as fêmeas vão reproduzir, mas não vai ter mais ovos, e vou acabar com essa grande boom que eu estou tendo agora de dengue no país. Então, eu posso ter esse controle biológico. A única coisa que eu tenho que fazer é ter o cuidado de, quando introduzir uma espécie, né, que ela não se torne depois a minha praga, né, porque eu tenho que lidar com ela. Então, eu tenho que fazer sempre um controle com muita segurança e com muita tecnologia e muito estudo. Então, para finalizar a aula, eu vou deixar para vocês aqui um recadinho. Quando nós falamos assim, nossa, eu não planto, eu não faço isso, não uso pesticida, não uso nada, isso não me compete, porque assim, alteração ambiental não é comigo.
Mas não, todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente, a gente pode ajudar do nosso jeito. Nós podemos economizar a água, né? Nós podemos dar o destino correto para os lixos, cuidar dos animais, evitar desmatamento, porque todas essas ações, elas, se eu realizá-las, elas vão acabar provocando uma alteração ambiental. Então, como nós temos que compartilhar a terra com nós, com os outros da nossa espécie, né? Com as outras espécies, nós temos que manter da melhor forma possível, não é verdade? Então, leiam a aula, estudem, façam os exercícios, qualquer dúvida manda por mensagem, que a gente vai discutindo as respostas, tá? Até a próxima aula. Um beijo!